Olá, seja muito bem-vindos, professora, professores. O meu nome é Dani Taki e você está no Construir Caminhos. E o caminho de hoje é rotina, estrutura. Por que a gente vai fazer rotina? Por que a gente vai fazer estrutura? Por que eu estou aqui na minha sala de aula gravando este vídeo? Porque, ó Senhor, o que acontece? Acontece que, pode ser que você saiba, pode ser que você não saiba, na aula passada, no nosso vídeo passado, eu falei da importância que é você trazer uma rotina e uma estrutura para a sua sala de aula. Por quê? O que aconteceu? Como eu cheguei a esta conclusão? A conclusão era que eu saía muito cansada da minha sala de aula. As crianças, elas estavam sempre muito agitadas. E daí eu pesquisei, eu li e eu descobri que para que as crianças se sintam bem na sala de aula, não basta que eu seja uma professora fofes. Isso não basta. É importante que exista uma rotina, uma estrutura e que a criança consiga ver o que eu espero dela e o que estamos aqui para quê hoje. Então eu vou te mostrar aqui rapidinho, só que não, o que significa tudo isso que está aqui. Bom, você deve estar se perguntando, gente, o que está escrito aí, por favor? Então, talvez você saiba, talvez você não saiba, mas eu trabalho aqui na Suíça, e eu moro na Suíça já faz mais de 20 anos e eu trabalho aqui como professora de educação infantil. Esse ano eu estou trabalhando também como professora de alemão. Essa daqui é a minha sala de aula, quando eu dou aula para as crianças, quando eu trabalho como professora de educação infantil, e essa é a nossa estrutura, esse é o nosso dia a dia que está aqui bem claro estampado. Eu vou começar a falar para vocês como que funciona então, quando a criança chega. Então, quando a criança chega, ela entra por aquela porta e daí ela já olha aqui. E aqui são as atividades que a gente vai fazer durante o dia de hoje. Então, na hora da entrada, eu tenho esse símbolo que significa, eu tenho que fazer uma atividade com as crianças. Essa parte, porque a minha primeira parte da minha aula, eu uso para a gente fazer atividades de reforço. Então, são aquelas atividades que a criança não conseguiu ou fazer no dia anterior, porque ela precisa de uma ajuda, porque ela ainda não sabe cortar direito, então ela precisa de uma ajuda. Ou agora a gente está tendo, por exemplo, o tema do grúfalo, que é o tema, o foco. A história do grúfalo a gente vai falar sobre a coragem, que é o meu tema da educação socioemocional, só que como eu trabalho em projeto, sempre com um projeto, então a gente vai fazer também, por exemplo, o ratinho. E ontem a criança não conseguiu ver o ratinho, ela não conseguiu desenhar o ratinho, então eu preparei, por exemplo, aqui na minha atividade, individual, que eu tenho que desenhar com ela o ratinho. Então ela olha na cadeirinha dela e ela vê, tem uma caixinha, eu tenho que fazer a atividade com a Frau Taki, que foi o que a gente combinou ontem. Então tá. Tem criança que precisa treinar o nome, então ela também sabe, tem uma caixinha na minha cadeira, eu pego, olho, eu tenho que treinar o meu nome. Tem criança que não precisa fazer nada, então ela pode ir brincar. Então, na verdade, esse 1 e 2, isso daqui acontece na primeira aula. E depois que a criança treinou o nome, ela escreveu, ela sobrou tempo, ela vai brincar, ela pode brincar onde ela quiser. Bom, então tá. Então isso daqui significa atividade de reforço, atividade de aprofundamento. Essa daqui significa brincadeira livre. E daí nesse terceiro momento é a história.
Então, eu trabalhei com as crianças, passou o tempo, no meu horário aqui, que a minha segunda aula é sempre às 9h10. Quando chega 9h05 por aí, eu tenho uma música que dura 5 minutos. As crianças, quando começam a escutar essa música, elas já sabem, eu tenho mais 5 minutos para brincar. Depois eu tenho que arrumar e vir para a roda. Então, muito bem. Daí, quando a gente chegou na roda, a música acabou, então esse meu ímã passa para cá, a gente está na roda. Então, tá todo mundo na roda, as crianças chegaram e daí eu tô aqui é o meu lugar, as crianças sentam aqui e a gente faz a nossa atividade permanente, que é o calendário. Então, daí a gente canta a nossa música, cada vez a gente tem uma música de cantar de bom dia, e daí vem que dia é hoje. Então, hoje, por exemplo, daí geralmente eu tenho a criança do dia, a criança da semana, desculpa, que isso é um outro ritual que também faz parte desse programa de educação socioemocional, mas hoje a gente só vai falar pela rotina. A gente está falando aqui hoje só da rotina. Bom, daí vem a criança da semana, e daí ela vem e ela fala, que dia é hoje? Normalmente dá para saber, porque, por exemplo, ontem foi dia 6, vamos dizer. Ontem foi dia 6 de janeiro de 2021. Daí a criança, ela vê que aqui, ó, já tem um buraco. Tem criança que percebe, tem criança que não percebe. E daí você tem que perguntar, que número é esse? Às vezes a criança sabe, às vezes a criança não sabe. A vantagem de você ter todos os números aqui é que ela pode contar. Então, não lembro. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ontem. Daí você já está trabalhando também o ontem. Ontem foi 6 de janeiro. Então, hoje é 7 de janeiro de 2021. Muito bem, muito obrigada. Você pode sentar. E daí a gente ainda vê. Daí a gente fala que começou o inverno, porque na época que começou o inverno a gente não estava aqui. Então daí eu tenho também o calendário das estações do ano. Também tem que falar aqui, também esqueci, ó. Olha eu esquecendo. Isso também, na verdade, é o papel da criança da semana. Às vezes as crianças sabem melhor que a gente. Então, hoje, por exemplo, hoje é quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. Hoje é quinta-feira, então as outras crianças aqui também já tem umas lembranças de coisas que eu tenho que fazer. Então hoje, no período da tarde, as crianças grandes, elas vão vir à tarde, e hoje a gente tem que lembrar que a gente tem que colocar as cadeiras para cima, porque hoje vem a faxineira limpar, então a gente também não pode esquecer disso. Tá tudo aqui, isso é ótimo, você não se perde nunca, porque você olha e você sabe, aqui vai vir, na segunda-feira vem a assistente de classe, na sexta-feira vem a psicomotora, e na segunda-feira também vem, eu tô aqui, eu sou só a professora de alemão, então tá tudo aqui, para você, tá aqui, para as crianças, tá aqui, para os seus colegas de trabalho, tá aqui, para sua diretora. Isso faz com que você ganhe valor. Tá prestando atenção no que eu tô te falando? Valor. Só porque tá na sala de aula não pode ficar dormindo, hein? Não quero ver ninguém sonhando. Preste atenção, depois você vai falar que você não está sendo respeitada. Depois você vai falar que, ninguém me respeita, ninguém valoriza o meu trabalho. Faça o seu trabalho visível. Deixe que as pessoas vejam aquilo que você faz. E tem muita coisa que o trabalho do professor faz em casa,
faz um trabalho que é um trabalho invisível. Eu costumo dizer que é um trabalho invisível. As pessoas não veem o tempo que a gente passa preparando uma aula. E com tudo isso daqui, eles percebem, olha o quanto a pessoa tem que pensar, olha quanta coisa acontece, olha quanta coisa a gente aprende só na roda permanente que a gente faz todos os dias. A gente trabalhou aqui os números, o dia da semana, o mês, o ano, a estação do ano. E tudo isso acontece geralmente em quê? Em 10 minutos. Acho que nem isso. Eu ainda nunca olhei para saber exatamente quanto tempo demora. É rapidinho. Quer dizer, é rapidinho. Não mata ninguém, entendeu? Mas dá uma estrutura, dá uma centralizada. Ok, hoje é o dia, estamos aqui na roda, é esse o dia, muito que bem. É isso que eu tenho que fazer agora, é isso que vai acontecer depois. Coisas vão acontecendo. Bom, então a gente fez atividade, falamos sobre o dia. Daí se tem alguma criança doente, a gente fala, hoje o Timon estava doente, então vamos mandar para ele melhoras para ele. Daí a gente fala, querido Timon, tudo de bom para você, que você melhore rápido. A gente manda, como é que fala isso em português, gente? A gente manda boas vibrações para o Timon melhorar. Bom, daí a gente vai continuar aonde a gente parou, na atividade do dia. Daí começa a hora da atividade. Bom,